Pessoal, então nesta parte 2 da aula de função, nós vamos falar sobre o domínio e a imagem de uma função no gráfico. Nós vamos aprender a olhar no gráfico. Vamos falar também sobre o estudo do sinal de uma função, avaliar se a função ela é crescente ou decrescente. E para finalizar essa videoaula, nós vamos falar sobre translação e reflexão da função. Vamos lá? Então, falando aqui agora sobre o domínio e a imagem de uma função a partir do seu gráfico, né? Então, o domínio de uma função a partir do seu gráfico, deixa eu pegar esse gráfico aqui, duplicar ele. Então, para você avaliar o domínio e a imagem de uma função a partir do seu gráfico, você vai fazer o seguinte. O domínio seria a projeção deste gráfico sobre o eixo X. O domínio é a projeção deste gráfico sobre o eixo X. Então, aqui nós temos uma bolinha aberta, né? Começa com a bolinha aberta no 2 e vai seguindo aqui até o 6. Lembrando que o 6 nós temos uma bolinha fechada. Então, neste caso aqui, ó, o domínio desta função vai ser igual ao intervalo aberto, né? Começa em 2 e vai até o 6. Começa em 2 e vai até o 6. Aberto em 2, fechado em 6. Ou a gente poderia usar aquela notação de desigualdade, né? O x ele está entre 2 e 6. O x ele é menor do que 6 e maior que 2. Só que como a bolinha está fechada ali no 6, então ele é menor ou igual que 6. Tudo bem? Então o x vai ficar entre 2 e 6. O x ele é maior que 2 e menor que 6. Esse é o domínio da função. Para você avaliar a imagem dessa função, você vai olhar a projeção desse gráfico sobre o eixo y. Então, o menor valor de y aí, nessa projeção, ele começa onde? Ele começa aqui no número 1. E vai subindo, todos esses valores aqui ó, são imagens. Seria a projeção do gráfico sobre o eixo y, até aqui em cima, né? Aqui vai ser fechado em 1 e fechado em 7, pois o 1 começa aqui, ó, 3 e 1. 3 e 1 é um ponto que pertence ao gráfico, né? Então, neste caso aí, nós vamos escrever que a imagem dessa função, né? A imagem dessa função, ficou muito grosso. A imagem dessa função, vai ser o intervalo fechado, começando em 1 e vai até o 7. Usando notação de desigualdade, nós vamos ter o seguinte. Usando notação de desigualdade, vai ficar assim, ó, vai ficar 1 menor ou igual que x, menor ou igual que 7, tá? O x ele está entre 1 e 7. Bacana? Então é dessa forma que você vai avaliar a imagem e o domínio de uma função. A imagem é a projeção do gráfico sobre o eixo y e o domínio é a projeção do gráfico sobre o eixo x. Tudo bem? Vamos falar agora sobre o estudo do sinal da função. A função a gente costuma representar por f de x, né? A função de x. Função onde a variável independente é o x. Então, a função f de x é igual a y. Quando eu falo assim, estudo do sinal da função, na verdade, é o estudo do sinal do y, tá? Estudo do sinal da função é o estudo do sinal do y. Nós vamos dizer onde que a função é maior que zero. Escrever que a função é maior que zero é a mesma coisa que falar onde o y é maior que zero. Para quais valores de x a função é maior que zero? Para quais valores de x a função é menor que zero? Ou seja, para quais valores o y é menor que zero? E para finalizar, onde a função é igual a zero? Onde que o y é igual a zero, né? Então, dessa forma. Então, estudar o sinal da função é estudar o sinal do y. É dizer para quais valores de x a função
ela é maior que zero, ela é menor que zero, ela é igual a zero. Eu vou começar com igual a zero, tá? Onde que a função dá zero? A função dá zero onde corta o eixo y, o eixo x. A função dá zero onde corta o eixo x. Então ela é igual a zero nas raízes, ela é igual a zero aqui no menos 5, ela é igual a zero no mais 1 e ela é igual a zero no mais 5. Então, aonde que a função é igual a zero? A função vai ser igual a zero para x igual a menos 5, para x igual a zero e para x igual a 5. Para x igual a 5. X igual a 5. Se fosse uma equação, a gente ia chamar essas raízes de x1, x2, x3, tá? Então, aí podemos escrever assim, ó, que f de menos 5 é igual a zero, porque menos 5 é aquele valor que zera a função, é onde corta o eixo x, tá? Então, são os valores onde a função é igual a zero, onde o y é zero. Se você olhar bem, esse ponto aqui, ó, ele tem coordenadas 5 e 0, ou seja, o y é zero, tá? O y é zero. Onde que a função é maior que zero? Na verdade, é onde que o y é maior que zero, né? Então, observe os valores entre 1 e 5. Qualquer valor que eu escolher entre 1 e 5, por exemplo, o número 2, o resultado vai ficar aqui, ó. Eu não sei qual valor que é esse não, mas eu sei que esse número aqui é um número positivo. Poderia ser, por exemplo, mais 2, né? Eu não sei qual que é aquele valor, mas eu sei que aquele valor é positivo. Se eu pegar um outro valor aqui, ó, 2,5, eu não sei o resultado, mas eu sei que o valor do y vai ser positivo, tá? Então, para qualquer valor nesse intervalo de 1 até 5, qualquer número que eu escolha aqui no intervalo de 1 a 5, o resultado vai ser um número positivo. O y vai ser positivo, tá? Para qualquer valor que eu escolha entre 1 e 5, o resultado vai ser positivo. Então, o domínio, ou melhor, a função ela vai ser maior que zero para qualquer número no intervalo entre 1 e 5. É só aqui que o resultado é positivo? Não. Tem outra parte da função onde o resultado também é positivo. Se eu escolher aqui um valor menor que menos 5, como por exemplo, menos 6. O menos 6 ele vai ligar em um número aqui em cima, ó. Menos 6 liga em um número aqui em cima. Então aqui nós vamos ter, por exemplo, o ponto menos 6 e alguma coisa. Menos 6 e 3. Então o y ele vai ser positivo, tá? O y ele vai ser positivo. Então a função vai ter resultado positivo. Quando eu falo a função tem resultado positivo, eu estou falando que o y tem resultado positivo, tá? Então, neste intervalo também, para valores menores que 5, que menos 5, para valores de x menores do que menos 5, qualquer valor menor do que menos 5, o resultado vai ser positivo. A função ela vai ter resultado positivo. Então, para x menor do que menos 5, a função ela vai ter resultado positivo, tá? Aí, onde que a função é negativa? Aí ficou fácil, né? A função é negativa no que sobrou, né? A função ela vai ser negativa onde o gráfico estiver abaixo do eixo x. Então, tudo que estiver abaixo do eixo x, a função ela vai ser negativa. O y vai ser negativo. Então, aqui, ó, se a gente observar bem, toda essa parte da função que está abaixo do eixo x, essa parte aqui, ó, toda essa parte aqui, o que acontece? Qualquer número que você pegar aí, o y é negativo, ou seja, a função ela vai ser negativa. Onde mais? Então, nesse pedaço aqui, qualquer ponto nesse pedaço aqui, o y é negativo. Nessa outra parte também, ó, qualquer valor nessa parte aqui, o y é negativo. Tá ok? Então, onde que a função ela é negativa? Onde que o y é negativo? Para qualquer valor de x entre menos 5, menor do que x, menor do que mais 1. Então, para qualquer valor de x nesse intervalo, o resultado do y vai ser negativo. E também para onde x for maior que 5. Né? Se o x for maior que 5, o resultado da função ela vai ficar abaixo do eixo x.
Então, ela vai ser função negativa, tá? Então, a gente pode classificar assim, ó. Deixa eu fazer riscar o gráfico aqui. Então, onde que a função ela é positiva? Então, aqui ela é positiva, neste pedaço ela é positiva. Aqui ela é negativa, porque está abaixo, né? Está abaixo. Então, ali ela é negativa. Está abaixo, né? Aqui também ela é positiva, ó. Aqui também ela é positiva, porque está acima. Aqui embaixo ela é negativa, ó. Abaixo do eixo X ela é negativa. Ficou claro aí? Então, nós temos que a função ela é positiva porque está acima do eixo X. Ela é negativa porque está abaixo do eixo X, né? Então, aí nós temos essas partes. Então, se eu falar assim, ó, onde que a função é maior que zero? Onde que a função ela é maior que zero? Então, a função ela é maior que zero, a função ela vai ser positiva em dois intervalos. Nesse intervalo, de menos infinito até menos 5, intervalo aberto, ou nessa outra parte, de 1 até 5. Então, nesses dois intervalos, a função ela é maior que zero. Aonde que a função ela é negativa? É tudo que estiver abaixo do eixo X. Então, ela vai ser negativa nesse intervalo de menos 5 até mais 1. Ela é negativa. E também nessa outra parte, onde é do 5 em diante. Então, do 5 para frente. Então, 5 até mais infinito. Infinito é sempre aberto. Aonde que a função é igual a zero? Aonde que a função é igual a zero? A função ela vai ser igual a zero nesses valores. Ni menos 5, Ni 1 e Ni 5. Esses valores são chamados de raízes da função. Raízes da função. São os valores onde anulam a função. São os zeros da função. Raízes ou também conhecido como zeros da função. Como assim zeros da função? Então, se eu fizer f de menos 5, o resultado é igual a zero. Então, é aquele número que está zerando a função. Se eu fizer f de 1, também dá zero, porque o 1 é uma de suas raízes. Então, são conhecidos como raízes ou zeros da função. Ok? Aí vamos falar agora quando que a função ela é crescente, decrescente ou constante. Conceito importante também. Onde que a função ela é crescente, decrescente ou constante. Então, para quaisquer x1 e x2 do seu domínio, a função ela vai ser crescente. Ó, se eu pegar x1 menor que x2, o f de x1 vai ter que ser menor que o f de x2. Se isso acontecer, significa que a função ela vai ser crescente. Em outras palavras, se eu diminuir o x, o y também diminui. Se eu diminuir o y, o x também diminui. E o contrário também vale. Se eu aumento o x, o y aumenta junto. Os gráficos dessas funções crescentes vão ter sempre esse sentido aqui, ó. O gráfico de uma função crescente, ele vai ter sempre esse sentido. Vai ficar assim, ó. Tá? Sempre esse sentido. Crescente. À medida que eu aumento o valor de x, ó, deixa eu mostrar para vocês. Ó, vou pegar aqui, por exemplo, colocar valores. Colocar aqui 1 e 2, 2 e 4, qualquer valor. 3 e 9. Tá? Por exemplo, essa função. Então, à medida que eu aumento os valores de x, o y também aumenta. Então, se a gente fizesse aqui uma tabelinha de x e y, olha bem. Então, eu peguei aqui 1, 2 e 3. Está ligando em 2, 4 e 9. À medida que o x aumenta, o y aumenta junto. Isso aí é uma característica de uma função o quê? Crescente. Se você olhar pelo contrário, à medida que o x diminui, o y também diminui, né?
Então, se o x diminui, 3, 2, 1, o y também diminui, 9, 4, 2. Quando isso acontece, a função é chamada de função crescente. Bom, vamos ver aqui agora como que seria a função decrescente. Aí é o contrário. Para quaisquer x1 e x2, se eu tenho x1 menor que x2, aí vai ficar o contrário. F de x1 vai ser maior do que f de x2. Né? O gráfico desse tipo de função fica assim, ó. O gráfico de uma função decrescente, ele vai ter esse sentido, tá? Decrescente. O gráfico de uma função decrescente, ele vai ter esse sentido. Deixa eu colocar aqui. Esse sentido. Aí, por exemplo, vamos escolher aqui alguns números só para mostrar, né? Vou pegar aqui, ó, por exemplo, menos 1 está ligando no 5. Aqui 0 e 4, 1 e 1. Então, montando aqui aquela tabelinha que a gente falou de x e y. Ó, tabelinha de x e y. Colocando aqui esses três valores que nós citamos como exemplo. Então, menos 1 liga no 5. O 0 liga no 4. E o 1 liga no 1. Observe que à medida que eu aumento os valores de x, o y diminui. Então, aumenta x, o y diminui. Então, quando isso acontece, nós falamos que a função ela é decrescente. O gráfico vai ter sempre essa inclinação. Tá? Se a gente olhar para o outro lado, à medida que eu aumento os valores de x, ó, se eu diminuir o valor de x, eu vou aumentar o valor de y. Então, 1, 0, menos 1, eu estou diminuindo o valor de x. Por outro lado, o y está aumentando. Né? Quando isso acontece, a função é dita como função decrescente. E a função constante ela é bem óbvia. A função constante é quando, para quaisquer x1 e x2, os resultados de x1 e x2 vão ser sempre iguais. Então, função constante, o gráfico vai ficar sempre assim. Está aqui x e y. Então, o gráfico de uma função constante vai ficar uma reta paralela ao eixo x. Né? Vai ficar uma reta paralela ao eixo x. Então, a função ela vai ser dita como constante. Para quaisquer x1 e x2 que eu escolher, o resultado f de x1 vai ser igual a f de x2. Então, eu vou escolher aqui, por exemplo, 1 e vou escolher também 5. Tá? Eu vou colocar um valor aqui. Suponho que aqui passa no 4. Então, significa que nesse exemplo aqui, ó, o f de 1 é igual a 4. Que o f de 5 também é 4. Que o f de qualquer número vai ser sempre 4. Aí, quando acontece isso, nós temos uma função constante. Ok? Vamos seguir, então. Aí chegamos na parte agora de translações e reflexões. Né? Translações e reflexões. Em várias situações é possível efetuar a construção de gráficos mais complexos a partir de translações ou reflexões de gráfico de funções mais simples. Então, eu coloquei aqui como exemplo, olha, uma função qualquer, o gráfico de uma função qualquer. Aí eu quero mostrar o que acontece quando você subtrai ou acrescenta um número dentro do parênteses. Né? Então, olha aqui, ó. Considere essa função em vermelho, é a função original, é a função f de x. Então, se eu subtrair um número dentro do parênteses e um número positivo, isso é importante, porque senão fica menos, fica mais. Então, se eu subtrair um número positivo, o que vai acontecer? O gráfico vai deslocar k unidades para direita. Tá? Então, se eu subtrair, o gráfico vai deslocar k unidades para direitas. Se eu somar x mais k, o gráfico da função f de x ela vai deslocar k unidades para esquerda. Aí vamos ver aqui o exemplo. Ó. Vamos ver o exemplo. Então, aqui eu tinha a função f de x igual a x quadrado, como por exemplo. Aí o gráfico fica assim. Ficou muito bonitinho não, mas esse é o gráfico. Aí o que vai acontecer?
Deixa eu melhorar esse gráfico aqui. Deixa eu melhorar esse gráfico aqui. O gráfico faz isso. Bacana. Esse aqui é o gráfico da função fx. Aí vou mostrar aqui o que vai acontecer com esse gráfico quando a gente subtrair 3, quando a gente acrescentar 3. Tá? Aqui. Vou colocar aqui o gráfico da função x menos 3. O que vai acontecer? Esse x menos 3 vai fazer um deslocamento do gráfico, ou mais ou menos, ele vai para a direita ou à esquerda, né? Se está dentro do parênteses, o deslocamento aqui, a translação vai ser para a direita ou para a esquerda. Se é menos 3, como a gente viu ali anteriormente, o menos, ele desloca o gráfico para a direita. Então esse gráfico aqui, ele vai ser deslocado para a direita. Então vai ficar assim, ó. Esse gráfico aqui, ele vai deslocar 3 unidades para a direita. Então nós vamos ter este gráfico, ó. Este gráfico. Aqui está deslocado 3 unidades para a direita. Então esse camarada aqui, ó, é o número 3. Tá? 3. Se a gente fosse fazer o gráfico, você ia perceber que essa função aqui, ó, f de x menos 3, se a gente fosse analisar a lei da função, ficaria x menos 3 ao quadrado. Então ficaria x ao quadrado menos 6x mais 9. E o gráfico dessa função é exatamente esse que nós fizemos aqui agora. Tá? O gráfico dessa função é exatamente esse que nós fizemos agora. Ele fica 3 unidades deslocados para a direita. Aí o contrário. Se eu somar mais 3, o que vai acontecer? Então, somando mais 3, olha aqui. O gráfico vai ficar assim, ó. Somando mais 3, o gráfico vai ficar deslocado agora. Deixa eu mudar de cor para a gente. Opa! Então o gráfico vai ficar deslocado agora 3 unidades. Baguncei ali. Apanhando aqui no tablet. Pronto, agora sim. Então o gráfico vai ficar deslocado 3 unidades para a esquerda. Para a esquerda. Então nós vamos ter o gráfico da função fx mais 3, ele vai ficar deslocado 3 unidades para a esquerda, que vai ficar no menos 3. Tá? Então sempre que tiver dentro do parênteses, ó, x mais 5, significa que vai ficar 5 unidades à esquerda, considerando como referência o gráfico fx. Esse aqui, ó, está 5 unidades à esquerda em relação a esse. Tá? E aí o contrário também vale. Tudo bem? Então tá aí, esse é o deslocamento para a direita e para a esquerda, é a translação para a esquerda e para a direita. Eu tinha deixado esse exemplo aqui, mas eu acabei fazendo lá, né? Tinha deixado esse exemplo pronto aqui, mas eu acabei fazendo aqui. Então seria a mesma coisa que eu tinha programado, tá? Então eu ia mostrar aqui exatamente o que nós já vimos lá, que o gráfico ele fica deslocado 3 unidades. Então, se eu fizesse o gráfico aqui, por exemplo, fx mais 2, o gráfico ficaria assim, ó. Então, ele ficaria 2 unidades deslocado para a esquerda. Se for fx menos 2, aí o gráfico fica deslocado 2 unidades para a direita. Tudo bem? Bom... sim, lembrei aqui que eu tinha reservado aquele espaço. Eu queria falar aqui do deslocamento vertical agora. Nós falamos desse deslocamento horizontal, para a direita e para a esquerda. Lembrei aqui agora, eu quero falar sobre o deslocamento vertical, para cima e para baixo. Agora sim. Então, tá aqui. Bom, achei o que eu tinha programado. Tá aqui. Deslocamento vertical, para cima e para baixo. Aí, considere uma função qualquer, fx, que está aí em vermelho. Se você somar k unidades, e esse k sendo um número positivo, fora do parênteses, f de x mais k, esse gráfico vai ficar deslocado k unidades para cima.
Então, o gráfico, quando você soma aqui fora do parênteses, f de x mais k, o gráfico da função f de x fica deslocado k unidades acima. Então, desloca o gráfico k unidades para cima, tá? K unidades para cima. Da mesma forma, se você subtrai k unidades do gráfico da função, o gráfico vai deslocar k unidades para baixo. Agora sim. Então, nós temos aqui o gráfico da função fx, está aqui representada nesse gráfico. Se eu quisesse calcular, suponha que eu não conhecesse a função, tá? Eu não conheço a função. Aí, eu não sei, pode ser qualquer função. Eu coloquei como presente x ao quadrado, mas poderia ser qualquer função, tá? Seja f uma função qualquer, né? Não precisa ser x ao quadrado, não. Qualquer função. O que vai acontecer com o gráfico da função f de x mais 2? O que vai acontecer com o gráfico da função f de x mais 2? Então, nós vamos pegar essa função, e o gráfico da função f de x mais 2, ele vai ficar deslocado 2 unidades para cima. Então, o gráfico vai ficar assim, ó. O gráfico dessa função vai ser deslocado 2 unidades para cima, desse jeito. Então, aqui vai ficar no número 2. Então, aqui é o gráfico da função f de x mais 2. Ele sobe 2 unidades. Da mesma forma, se eu quisesse calcular o gráfico da função f de x menos 2, aí ele vai descer 2 unidades. Então, nós temos aqui o gráfico dessa função. Opa! Tem hora que eu apanho aqui com o tablet. Então, o gráfico dessa função, ele vai descer 2 unidades. Então, o gráfico vai ficar assim, ó. Ele vai descer 2 unidades. Então, o gráfico da função fx menos 2, eu vou pegar esse gráfico aqui e ele vai descer 2 unidades. Vai ficar aqui, ó. Então, esse número aqui vai ser o número menos 2. Tá aí? Tudo bem? Então, dentro do parênteses, ele desloca para a direita ou para a esquerda. Fora do parênteses, ele vai ser para cima ou para baixo. Isso aí é o movimento que a gente chama de translação. Ele pode ir para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo. Mas temos também o movimento chamado de reflexão. Reflexão. E a reflexão pode ser tanto em torno do x quanto em torno do y. Então, vou colocar aqui como exemplo um gráfico qualquer. E vamos ver o que acontece se a gente fizer essa reflexão em torno do x ou em torno do y. Então, vamos lá. Vou pegar aqui um gráfico de qualquer. Deixa eu caprichar mais aqui no gráfico. Pronto, acho que assim tá bom. Então, vou pegar esse gráfico aqui e vou colocar ele aqui em cima. Deixa eu dar uma ajustada nele aqui para ficar melhor. Então, eu quero esse gráfico aqui. Bacana? Esse aqui é o gráfico da nossa função fx. Que é a nossa função fx. Esse é o gráfico da função fx. E aí, nós vamos fazer uma reflexão desse gráfico em torno do eixo y. Tá? A reflexão desse gráfico em torno do eixo y vai ficar assim, ó. Esse aqui é o gráfico da função fx, é a nossa referência. Eu vou fazer o gráfico da função, a reflexão desse gráfico em função do eixo y. Quando eu quero fazer uma reflexão em relação a y, o que vai acontecer? Esse gráfico ele vai ficar como se fosse um espelho aqui do outro lado, tá? Eu vi que esse gráfico aqui eu acho que não me ajudou muito não. Deixa eu fazer assim, ó. Acho que aqui não ficou muito bacana não. Deixa eu voltar. Agora sim. Estou acostumando com o tablet ainda. Bom, bacana. Então, copiar, colar. Então, o gráfico ele vai ficar desta forma, ó. Desta forma. Ele vai ser refletido para cá. Tá? Então, esse gráfico aqui agora é o gráfico da função
Acho que eu vou trocar, gente. Eu vou colocar um outro gráfico aqui. Acho que fica mais fácil de entender. Eu vou colocar um gráfico assim, ó. Acho que assim fica melhor. Aqui é reto. E aqui é parabólico. Pronto, acho que assim fica bacana. Aqui ele é uma curva e aí continua com uma reta. Ok? Acho que assim fica mais fácil de entender o que eu estou querendo mostrar. Ok, então vou colocar esse gráfico aqui. Esse é o nosso gráfico da função fx. Aí o que vai acontecer quando eu fizer uma rotação em torno do eixo y? A rotação em torno do eixo y, na verdade, é quando você coloca menos fx. Então, menos fx, ou melhor, é menos x. Quando você coloca f de menos x, na verdade, o que vai acontecer? Ele vai fazer uma rotação do gráfico em torno do eixo y. Tá? Então, é como se você tivesse uma reflexão, fosse uma imagem espelhada. Então, você vai pegar esse gráfico aqui e vai espelhar ele para o outro lado. Tá vendo? Opa, eu queria manter o gráfico. Então, deixa eu copiar ele. Copiar, colar. Agora sim. Então, a gente vai pegar esse gráfico aqui e vai fazer uma reflexão dele, um giro dele para o outro lado. Então, o gráfico refletido vai ficar dessa forma. Vou tentar ajustar aqui as distâncias. Isso, tá bacana. Então, esse gráfico aqui agora é o gráfico da função f. Ó, a função ela foi refletida. Esse gráfico aqui é o gráfico da função f de menos x. F de menos x. Ficou claro aí? Então, quando você coloca menos x, o gráfico ele vai fazer uma reflexão em torno do eixo x. Melhor, do eixo y. Então, f de menos x é só fazer essa reflexão. Bacana? Vamos ver agora em torno do eixo x. Como que seria? Em torno do eixo x, eu vou pegar o mesmo gráfico. Vou pegar o mesmo gráfico aqui para facilitar. Então, vou pegar aqui esse mesmo gráfico que nós fizemos. Copiar e colar. Aí, em torno do eixo x, é quando você faz assim, ó, menos f de x. O menos está fora da função. Então, menos fx, você vai ter uma rotação desse gráfico, uma reflexão desse gráfico, em torno do eixo x. É como se o x ficasse como eixo de simetria. Tá? Então, nós vamos pegar esse gráfico aqui. Vamos pegar esse gráfico aqui. E vamos fazer uma reflexão dele em torno do eixo x. Então, a gente vai refletir ele em torno do eixo x. Tá? O eixo x vai ficar como eixo de simetria. Então, o gráfico vai ficar mais ou menos assim. Esse gráfico que está desenhado aqui embaixo, ele representa o gráfico da função menos fx. Certinho? Eu separei aqui um exemplo para mostrar como que faz na prática. Então, dado uma função qualquer, f de x de r em r, representada abaixo, né? Eu até vou fazer uma correção aqui, ó. Ela não é de r em r, não. Essa função ela é de r mais... Opa! Ela é de r mais para r, tá? É uma função definida de r mais para r. Então, r mais para r. Aí, eu quero saber o gráfico da função g de x. G de x é o gráfico da função menos x, r no x menos 1. Então, vamos ver o que acontece aqui, ó. Vamos lá. Então, aqui está a nossa função. Eu vou fazer um Ctrl+V, Ctrl+C. Colocar aqui do lado. Bacana. Aí eu quero fazer uma rotação, melhor, uma translação e uma reflexão dessa função. Como que vai ser?
Esse menos aqui dentro do parênteses, observe, esse menos dentro do parênteses, eu vou voltar aqui para você recordar, o menos dentro do parênteses, ele faz uma rotação em torno do eixo Y. O menos dentro do parênteses, ele faz uma rotação em torno do eixo Y, igual nós vimos aqui nesse exemplo, tá? Então, o menos ele faz uma rotação em torno do eixo Y. Então, nós vamos pegar, primeiro vamos fazer essa rotação aqui. Deixa eu copiar aqui o gráfico. Bacana. Eu vou fazer uma rotação em torno do eixo Y. Deixa aqui desse jeito. Pronto. Então, esse gráfico que eu desenhei aqui agora é o gráfico da função. O gráfico da função f de menos x. O que vai acontecer agora? Deixa eu atribuir valores para ficar melhor. Suponha que aqui seja o número 3. Seja o número 3. Então, aqui nós temos o número 3. Suponha que aqui seja o número 5. Aqui vai ficar o número menos 5. Menos 5. Bacana? Menos 5. Deixa eu voltar aqui. Eu quero esticar um pouquinho esse gráfico aqui. Aí ficou melhor agora. Então agora nós temos aqui, ó, a função f de menos x. F de menos x. Então se ali é 5, então aqui também vai ser 5. Bacana? Aí o que vai acontecer agora? Esse gráfico agora vai ter agora o menos 1. Tá vendo o menos 1 ali em cima? Eu quero f de menos x menos 1. Esse menos 1 é aquele movimento vertical para cima ou para baixo, né? Se fosse menos 1 dentro do parênteses, aí é direita e esquerda, não é? Então, se for menos 1, vai para a direita, se for mais 1, vai para a esquerda. Então, nesse caso aqui, como é menos 1, ele vai para baixo. O gráfico vai descer uma unidade. Então, o gráfico vai ficar assim, ó. Deixa eu copiar aqui novamente e fazer aqui embaixo. Aqui novamente. Vou copiar e vou finalizar a questão aqui embaixo. Bom, agora nós vamos fazer o que mesmo? Nós vamos pegar a função e vamos fazer f de menos x menos 1. Esse menos 1 agora nós vamos descer o gráfico uma unidade. Nós vamos descer o gráfico uma unidade. Então esse gráfico aqui, ó, ele vai descer a unidade. Então vai ficar assim, ó. Vou descer esse gráfico uma unidade. Então ali ele estava no menos 3, estava no mais 3, desceu uma unidade, ficou no 2. Aqui estava o 5, deixa eu apagar esse 5 aqui. Apagou tudo. Pronto, consegui apagar melhor aqui. Então ali estava o 5. Aqui estava o 5 permanece ali. O 5 permanece aqui. Então o gráfico desceu uma unidade. Aqui, esse ponto aqui, ó, a gente consegue identificar também, esse aqui é o menos 1, né? Porque estava no 0, desceu uma unidade. Tudo bem? Tá aí. Nós fizemos aqui a translação, a reflexão dos gráficos. Neste exemplo teve a translação, o fato de descer a unidade, e a reflexão, que foi o f de menos x. Ok? Então um abraço e até a próxima.